tá? Você sabe da alegria que existe no nosso coração. Hoje eu estou como pastor aqui, e na hora que apareceu, vamos trazer Zane, eu já acendeu logo embaixo. Já perguntei logo a Neuminha, cadê o telefone de Zane? Ela já mandou para mim, já entrou em contato naquele dia de noite, e hoje nós estamos aqui conversando. Amanhã vamos continuar e vai ser uma bênção. Que Deus possa te usar como tem sempre usado. Tá certo? Igreja tua. Obrigada. Boa noite, povo bonito. Boa noite. Fomos vizinhos por um tempo, amigos por mais tempo, mas não conseguimos realizar um sonho meio insano, né? De ser pastor e ovelha. Passei por alguns distritos aqui em Jequié, mas Joaquim Romão não me deram o privilégio. Mas pude ter o privilégio de estar ali com o pessoal do quilômetro 3, Keila. Obrigado por vocês estarem aqui. E fiquei tão feliz com o convite quando recebi, pastor, e tão surpresa, porque assim, me conhecem. E quando conhecem a pessoa, para convidar tem que ter coragem. Porque você conhece fora da igreja, fora das telas, não é verdade? Aqui tem algumas pessoas que temos uma conexão maior, alguns aluninhos, alguns colegas de trabalho, enfim, é um privilégio estar em casa, na casa dos meus futuros vizinhos, porque o céu vai nos dar esse privilégio. Amém. Quando conversamos sobre esta questão deste fim de semana, o nosso propósito como ser humano de estar convictos da esperança que nos move. Um dos hinos que mais gosto da nossa igreja é o hino base, ó que esperança vibra em nosso ser. Mas será que temos vibrado com essa esperança? Qual é a esperança do adventista? Qual é? Ok, essa é a nossa grande esperança. Qual é a condição para que Jesus volte? A pregação do Evangelho. Mas nós estamos comprometidos com ela? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tenho ultimamente estudado um pouco mais sobre a mente humana. É um assunto que me encanta, é um assunto que eu tenho buscado conhecer cada vez mais. E eu tenho tido uma sensação muito negativa, embora eu seja esperançosa, se nós não tomarmos uma atitude de decisão, de decidir abandonar prazeres momentâneos que estão nos tirando a convicção e a esperança e indo mais além, a nossa autoimagem do Criador. Satanás tem entrado em nossos lares, nas nossas vidas, de forma muito sutil. Abra sua Bíblia comigo em Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, o versículo é o 12. Eu não vou contar a história, mas eu quero ler apenas esse texto. E vamos meditar nele e em outros mais, tá bem? Feche os seus olhos com a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, estou aqui neste lugar, na tua casa, como tua filha, tua serva, pecadora, fraca, mas que tem um desejo muito grande de sentir a libertação em teus filhos, aqueles que foram convidados por ti, para vivenciar nos últimos dias uma vida convicta de esperança. E eu quero me entregar em tuas mãos agora, colocar a minha boca e a minha mente ao teu dispor. Mas aqui diante do Senhor, tem mentes variadas, e cada um, se assim desejar, que o Espírito Santo também o use e fale ao coração dele neste momento, dirá amém. Porque o Senhor é um Deus que só entra onde é convidado. Diante da mente de teus filhos, nós te convidamos a estar neste momento entronizado em nossa mente. Faça de nós o teu templo e nos fale nesta noite em nome de Jesus. Amém. Zacarias, capítulo 9, versículo 12, diz assim:
Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza. Ó, o quê? Preso então é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Ser preso, prisioneiro de algo é ruim. Só que eu preciso entender, nesse contexto, que sempre há uma necessidade de me agarrar a algo chamado o quê? E quando eu me agarro com esperança, olha o que vem a seguir, na sequência do texto. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Me preocupa um pouco da nossa maneira de olhar para o aqui e agora e ter a sensação de que só existe isso e que a felicidade futura só pode existir baseado naquilo que eu estou vivendo hoje. Só que eu peguei esse texto, não estou pegando o contexto geral, eu só peguei essa frase. Por quê? Porque eu preciso me colocar diante de Deus como um servo, não como um escravo. Mas biblicamente falando, eu sou servo ou de um ou de outro. Não há autonomia no ser humano. Muitas vezes achamos que podemos tomar decisões, só que toda e qualquer decisão é pautada em vivência. As minhas experiências de vida, desde o útero de minha mãe até a minha realidade de hoje. Mas eu posso tomar a decisão de me entregar a Deus e falar: Senhor, eu quero ser teu servo. E como isso é possível? Através da comunhão, da conexão com Deus. Quero te perguntar: quem é você nesse mundo e qual é a sua missão aqui? Quem é você? É uma pergunta muito simples, porque eu estou perguntando de você. Quem é você? Eu sou a Zane, eu sou a esposa do pastor, eu sou... Ok, mas quem é você? Um pouco mais a fundo. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus pontos de melhoria? Ou seja, os nossos defeitos, né? Aquilo que a gente sabe que não dá conta. Aquilo que a gente se esforça, mas parece que não vai para frente. Quero lhe dizer algo. E agora eu quero fazer um passeio com você sobre a palavra de Deus. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em alguns textos, tá bom? Nós vamos começar em Eclesiastes 11:5. Alguém fica com esse texto e o outro ficará com Salmo 139, 13 a 16. Valeu? Próximo, Salmo 71, 6. Isso! O próximo, Isaías 49, 1 e 2. Não ouvi eu. Ok. Próximo, Salmos 22, 8 e 9. Ok. Próximo, Salmo 119, 73. Ok. Próximo, Isaías 44, 24. Gente. Muito bem. Próximo, Isaías 46, 3. Ok. E o último, Jeremias 1, 5. Fechado? As pessoas que disseram eu quero que leiam com toda convicção e força do seu coração e pulmão agora. Vamos começar então? O primeiro, Eclesiastes 11, 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Salmos 139, 13, 16 a 16. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de modo terrível e maravilhoso formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim,
no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda viu. Salmo 71, 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Amém. Isaías 49, 1 e 2. Ouve-me terra e mar, e vós, povo de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda, na sombra da mão me escondeu. Fez-me uma flecha morrida, e me guardou na sua orelha. Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Isaías 44, 24. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 46, 3. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos, desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. Jeremias 1, 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para as missões de profetas e para as nações. Esses textos que lemos, todos eles têm um resumo final. O cuidado de Deus, desde quando você e nenhuma outra pessoa tinha o poder de te cuidar. É lá dentro do ventre da mãe, quando a mãe não pode fazer nada e quando você, ser humano, não pode fazer nada, que o Senhor já começa a mexer com você. E eu quero te fazer um convite agora. Eu quero que você sente-se bem aí no banco, desconecte um pouquinho de quem está do seu lado, fique à vontade, mas vamos fazer uma viagem juntos? Confiam em mim? Vamos fechar os nossos olhos e eu quero te fazer um convite agora, a viajar comigo no tempo e se colocar através da imaginação, do lado, apenas observando a cena que teremos a seguir. Um belo dia, Deus percebeu que havia uma relação entre um homem e uma mulher. E dentre tantas opções, Ele condicionou para que aquele óvulo e aquele espermatozoide se encontrassem. E juntos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo começam a colocar características, qualidades que já sairiam do ventre da mãe, que seria você. Agora eu quero que você se veja ali à distância, observando os três que te criaram a imagem e semelhança, colocando qualidades, características, inserindo ali no ventre de sua mãe. Imagine as suas qualidades. Possivelmente lhe deu força para superar algumas crises, sabedoria para se posicionar em alguns momentos, coragem, alegria, companheirismo. Pense em cada detalhe que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo foram doando ali e escolhendo para que você viesse ao mundo e conseguisse ser o que Ele planejou para você. Você não recebeu tudo, você não é super homem e super mulher, mas recebeu qualidades específicas. Foi Ele quem escolheu. E depois das qualidades, Ele então começa a moldar
a cor dos olhos, o estilo do cabelo, a estrutura do corpo. Visualize o Senhor Deus cuidando desses detalhes quando você ainda não podia fazê-lo. Cada detalhe foi escolhido com muito amor, mas a frase final foi: façamos este a nossa imagem e semelhança. Respire fundo, abra os seus olhos e volte aqui para mim. Todos nós fomos cuidadosamente planejados para essa era, para essa época. Você veio completo para ser um instrumento nas mãos de Deus. A questão é, por que não nos sentimos assim? Onde está a falta de conexão entre esse cuidado de Deus, entre esse manejo de Deus e o nosso olhar para essa realidade? Está nas pequenas coisas que o inimigo de Deus vem colocando nas nossas vidas. E aí eu quero fazer um pedido carinhoso aos jovens e a todos os que estão aqui nessa noite. Reflitam sobre o seu tempo e a sua administração do tempo diante dos seus lazeres e diante dos seus desejos. Infelizmente, somos envolvidos por uma sociedade que nos instiga a realizar desejos. O que você está com vontade de comer? O que você quer comer hoje? Onde você quer ir nas suas férias? Estamos prontos para realizar o seu desejo. E aí, Satanás vai além. Ele começa a inserir uma observação. Primeiro ele faz a observação de ver quem é você. E todas as qualidades que Deus colocou em nós. E aquelas que Ele não colocou a propósito para sermos dependentes dEle. As qualidades que Deus colocou em nós. E as que Ele não colocou a propósito para sermos dependentes dEle. Faz com que tenhamos então esse olhar para nós e para o futuro, e faz com que Satanás passe a nos observar antes de tomar qualquer decisão. Se você é um empreendedor, vai entender muito bem o que eu estou falando. Se você vai empreender em algo, a primeira coisa que você faz, analisa aqui o espaço onde você vai colocar a sua loja, o seu comércio, analisa se a clientela vai gostar do seu produto, vê se vai ter saída, se vai ter público, e depois disso você começa a fazer investimento. Satanás é um grande estrategista e perseverante. Ele te analisa, ele te estuda, e ele começa a enviar para você exatamente aquilo que você deseja. Mas o Senhor Deus promete para nós o que nós necessitamos. Qual é a diferença entre desejo e necessidade? O ser humano tem necessidades básicas: comer, dormir, relacionar-se. Mais o quê? A água e o alimento, né? Mais o quê? Sexo é necessidade básica do adulto e foi colocada por Deus. Aí vem, qual é a diferença agora? Se a necessidade é, eu tenho necessidade de comer, dormir, de me alimentar, e não consigo realizar isso apenas e estar feliz. Sabe por que não? Porque eu tenho desejos. Todo mundo tem e eu não tenho. Todo mundo faz e eu não faço. E se eu for assim, o que vão pensar de mim? Dentro da psicologia, quando nós trabalhamos algumas necessidades do ser humano, existe dentre elas 4 que eu quero destacar agora com vocês. A primeira dela é autonomia, a segunda é competência, a terceira, pertencimento, e a quarta, propósito. Primeiro,
todo ser humano, para ser saudável emocionalmente, precisa ter autonomia. O que é autonomia? Direito e sabedoria de escolha para decidir o que fazer, onde ir e como fazer. O que tem acontecido é que as nossas crianças não estão sendo preparadas para ter tal autonomia. Por que não? Porque para eu ter autonomia eu preciso ter competências e habilidades, que é outra necessidade básica psicológica do ser humano. Para eu ter essa competência eu preciso ser treinado. Então vamos lá. No que você é competente como pessoa? É aquilo que você faz e faz bem feito. Eu sou boa cozinheira. E agora você diz aí para o seu vizinho, qual é a sua principal competência? Qual é a sua principal habilidade? Falar? Não ouvi não. E eu vou querer saber, porque eu sou curiosa. Celso, qual a sua principal competência ou habilidade? Não, pode parar com isso. Pastor, qual a principal competência dele? Visível? Bem claro, assim, evidente. Ele é um mestre em música. Pronto! Eis a sua competência visível e notória. Agora, se ele tem essa competência, é porque primeiro ele percebeu que tinha algo que motivava para isso. E você fez o que, meu amigo? Treinou. A questão é que nós temos habilidades, mas nós começamos a pensar que não são importantes e deixamos de praticá-las e treiná-las. Deus colocou em cada um de vocês aqui habilidades importantíssimas para este tempo, para esta época, para esta igreja e para esta comunidade. Quando então eu entendo qual é a minha competência e eu começo a trabalhar essa ação que é serviço, responsabilidade, eu então entendo que diante disso eu posso ter autonomia para tocar determinada música ou para dizer, não sei tocar essa música. Essa autonomia tem tudo a ver com esse conhecimento da nossa competência, tem tudo a ver quando alguém te faz um pedido e você fala, eu não sei. E não tem nenhum problema em não saber tudo. Eu não consigo. O problema é quando você se acomoda e entra numa rede bem tranquila debaixo da sombra e tudo você diz, eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta. Aí entramos na famosa zona de conforto. E certo dia tentaram matar um sapo, mas queriam matar o sapo queimado. Quando jogaram água fervendo no sapo, ele pulou. Quando jogaram o sapo dentro da panela de água fervendo, ele bateu e puf! Mas um dia, colocaram o sapo numa água normal, temperatura normal, e foram ateando fogo. E ali foi ficando morno, e o sapinho foi se esticando, curtindo aquela água. O que aconteceu com o sapo? Morreu queimado. Quando nós nos acostumamos com o pecado, com o comodismo, com a zona de conforto satânica. Pergunta. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, Ele mandou eles fazerem o quê? Cultivar. Cultivar tem a ver com ação, com habilidade, com trabalho. Na sequência, todo ser humano, para ele estar saudável psicologicamente, ele precisa ter a certeza do pertencimento. O que vem a ser isso? Eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa comunidade religiosa, eu pertenço a essa raça humana, eu pertenço a esse país. O que tem acontecido com os nossos jovens da nossa igreja? Eles envolvidos, e aí eu posso falar sem medo de errar, porque eu não tenho... envolvidos com as redes sociais, vazias e estimulante da parte do córtex pré-frontal, que é onde tomamos as nossas decisões, e da parte límbica, que é onde estão as nossas emoções. Não se sentem pertencentes à sua própria família, porque essa família quer lhe dar funções para que ele crie
competência para que ele tenha autonomia no futuro. Se eu crio um filho e eu não dou a ele trabalho, ação, eu estou criando um homem, uma mulher para ser frustrado na sociedade. Empresa nenhuma quer um encosto. Só ficam os bons. Ouso dizer, só ficam os melhores. Mas com dó. Ai, irmã Zânia, eu não sei o que fazer. Quantas vezes um pai senta na minha frente e diz para mim assim, eu não sei mais o que fazer. E eu pergunto, já ensinou a trabalhar? Gente, vocês podem achar que eu estou ficando... Nossos filhos têm que aprender a trabalhar. Homens e mulheres. Lavar roupa, lavar louça, varrer casa. Se você pagar para fazer um curso da doutora Rosana Alves, que é neurocientista, sobre a neurociência da felicidade, ela vai dizer para você ensinar o teu filho a bordar, a pintar, a lavar um banheiro. E eu estou falando isso de graça. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu paguei o curso para ouvir tudo que eu já sei. Só que a ciência está dizendo o que Ellen White já falou de graça para mim. Ensinar a fazer. E fazer bem feito. Lavou mal feito? Volta e lava. Mas irmã Zane, fica bravo, dá chilique, ok? E eu lhe pergunto, quem é o pai? Quem é a autoridade da casa? Quem determina? Pode se coçar, pode se mexer aí um pouquinho. Não tem problema. Porque se você não entende que os seus pais estão fazendo o melhor para você hoje, e você não se sente pertencente porque eles não são bonzinhos, não dão o celular que você quer, não paga a viagem que você quer, não dá... E aí você fala, eu acho que eu não me sinto bem nessa família. E aí quando vem para a igreja, minha igreja não tem feito nada por mim. Deus não te chamou ao mundo para ser paparicado. Deus não te trouxe à existência para ser mimado. Deus te trouxe à existência para ser um instrumento ativo na obra dele. E eu só vou me sentir vivo quando eu me sentir pertencente. Para eu me sentir pertencente, eu preciso me conhecer. E entender que desde o ventre da minha mãe, Deus me fez. E eu pertenço àquela família porque foi Deus que permitiu e escolheu. Gente, se você falar assim, Zane, e o caso de um estupro? Ok, aconteceu o estupro. Vamos pensar comigo? Aconteceu o estupro. Quantos milhões de espermatozoides saem? Naquele único jato. Quem escolhe qual vai se conectar? Não é pai e mãe. É Deus. E quando mesmo diante dessa maldição que existe no mundo, Deus vai lá e prepara dentro do ventre da mãe um ser humano capaz de enfrentar as lutas e, se necessário for, contar com o apoio de alguém. Aí entra a rede de apoio que Deus nos dá, que é a nossa igreja, que é a nossa família, que é às vezes um psicólogo, que é às vezes um pastor. Mas Deus vai colocando tudo que é necessário. O último, o propósito. Esta palestra, essas 4 bases psicológicas e necessidades psicológicas para todo ser humano viver bem sobre essa terra, não foi um cristão quem trouxe, quem chegou a essa conclusão através de estudos científicos. Mas se eu lhe perguntar se Ellen White e se a palavra de Deus discorda de alguma dessas 4, não discorda. Qual é o seu propósito de vida? E qual é a sua missão? A missão de vida, ela pode sim ser determinada por Deus. Qual o propósito de Deus me trazer ao mundo e qual missão Ele tem para mim? Mas toda missão e propósito tem a ver com as suas qualidades e com as suas experiências. Queridos irmãos, Deus não mandou a pandemia, deixa eu corrigir aqui porque eu não concordo com essa frase. Deus não permitiu a pandemia apenas para que algumas pessoas morressem. Qual o propósito de Deus por trás disso? O que você aprendeu durante essa pandemia? O que Deus te ensinou? O que foi
bom para você durante a pandemia? Já parou para pensar nisso? Pense agora e fale com a pessoa do seu lado. 3 motivos, 3 situações, 3 momentos, 3 aprendizados positivos que eu tive durante a pandemia. Fale aí. Vocês duas também, tá bom? Pode falar. Ok? Mais um minuto? Vou falar um pouquinho de mim. Eu trabalho em Itabuna e moro a 18 quilômetros numa cidadezinha chamada Buerarema. Ela é bem pequenininha e antes ela se chamava Macuco. Então melhorou, tá bom? Ou piorou, não sei. Eu acordava 10 para 5. Eu acordava 4h30. 10 para 5 eu já estava terminando o meu devocional. Me arrumava, preparava minha marmitinha. 6h30 eu estava batendo ponto no meu trabalho. Todos os dias. Fazia turnão. Muitas vezes, outras vezes eu consegui tirar meu horário de almoço, mas só voltava para casa às 5 horas da tarde, e o ônibus em 40 minutos, eu chegava na minha casa 6, 10 para 6, 6 e um pouquinho. Eu comecei a sentir falta de ver a postura de minhas filhas dentro de casa. Como eu estava fora o dia todo, eu precisei colocar alguém para trabalhar em casa que eu não estava dando conta. E eu comecei a me questionar. Então, a primeira coisa que a pandemia me ajudou, perdi a ajudante. Voltei para dentro de casa, com a escola dentro do computador, atendendo 498 alunos pelo computador, 498 pais pelo computador e administrando a minha casa, tendo que fazer almoço, minhas filhas tiveram que aprender e exercer aquilo que já havia aprendido. Para que foi bom para mim? Para ver que minhas filhas sabem, embora não gostem do que fazer dentro de casa. Outra coisa que foi bom, eu pude almoçar todos os dias com a minha família. Outra coisa que foi bom, eu não tive medo. E eu não duvidei em nenhum momento que Deus estava no controle de tudo. Isso a Zane. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tive todos os sintomas, não fiz o exame, não sei se ele passou por mim ou não. Mas eu tive todos os sintomas um período. Porém, minha filha perguntava: mãe, você tem medo de morrer? Um dia eu estava em Vitória da Conquista e um pastor que foi embora logo depois desse concílio, ele fez um sermão e ele perguntou: o que você ainda não entregou a Deus? E que se ele te tirasse hoje, você sofreria. Naquele dia, eu entreguei a Deus tudo, minhas 2 filhas, meu esposo, todos os meus bens e a minha vida. Então, quando chegou a pandemia, eu não tive medo da morte. Mas eu atendi muitas pessoas que surtaram, que enlouqueceram, com medo de um vírus que nunca chegou na família dele. O que falta para essa pessoa? O que falta para mim, para você e em alguns outros aspectos da vida?
eu soube lidar com isso, mas eu não sei lidar com a dor, tá? Eu, às vezes, sinto muitas dores na minha coluna, que é o espinho da minha carne, né? Já pedi milagre, mas Deus não me deu. Eu não sei lidar com a dor. A dor me faz sofrer muito. E às vezes eu tenho minhas brigas com Deus, porque eu ainda não compreendi. E às vezes tenho dificuldade de aceitar. Não sou perfeita, tá bom? Nesse sentido, aonde a gente busca a esperança? E agora eu quero te fazer pensar comigo, e já estou indo para os finalmente, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo 2, é um verso conhecidíssimo. Quem sabe de cor? E não vos conformeis com esse século. Bingo! Mas, Transformai-vos como? pela vossa mente. Ok, pastor. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Queridos, não há esperança se não há transformação. Eu preciso entender a quem eu pertenço, de onde eu vim e para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Então me ajude nessas respostas. De onde você veio? Me diga. Nós lemos. De onde nós viemos? Das mãos de quem? Deus. Ok. De onde você veio? Das mãos de Deus. Ok. Para onde você vai? Para as mãos de Deus. Voltar para as mãos de Deus. Nós não somos cristãos indo para o céu. Nós somos filhos de Deus voltando para casa. Nunca se esqueça disso. De onde eu vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. Por que eu ainda estou aqui? Porque Deus quer você do jeitinho que você é. Porque em algum momento você vai ser instrumento dele para salvar vidas. Zane, quando? Quando você quiser. Porque instrumentos de salvação não são quem fala. Eu, Zane, posso te ajudar a entender algumas coisas. Mas se eu, Zane, não viver, eu posso atrapalhar tudo que eu lhe digo. Salvar outras pessoas tem a ver com viver com Cristo. E depois, eu sempre faço um exemplo, e essa semana eu fiquei muito feliz quando minha filha disse: mãe, eu assisti o seu sermão tal dia e você fez isso e eu tenho me conectado. Minha filha termina o 3º ano agora, sonha com medicina, mas decidiu viver um ano em missão. E para nós, né, a gente pensa em mil e uma coisas, a gente vive mudando, enfim, minha filha tem certeza? Tem, então eu vou obedecer. Aí eu vou respeitar. Aí ela virou para mim e falou assim: mãe, e se eu ficar esse um ano em missão e quando eu for fazer o vestibular eu tiver perdido tudo que eu aprendi? Aí eu perguntei: e se daqui 3 anos Jesus voltar, para que vai servir ter passado no vestibular? Pergunte para Deus o que Ele quer de você. Você tem perguntado para Deus o que Ele quer de você hoje? No seu trabalho? Na sua casa? É tão simples, gente, que fica chato. É tão simples que você fala: é só isso? É só isso. Quando eu, Zane, vamos lá, vou colocar o microfone aqui porque eu tenho uma caixa de som embutida, né? Quando eu, Zane, pela manhã me conecto com Deus, automaticamente Ele me enche de poder para que eu possa tocar meu semelhante. Quando Ele me enche de poder e as minhas mãos estão escondidas, eu me torno um cristão obeso, passivo, inútil, crítico, que atrapalha a obra. Porque o Espírito Santo vem, mas não tem sentido. Ele não acha, o Espírito Santo tem o poder, e Deus quer ter esse poder de nos usar como instrumentos dele. Mas se eu tenho todo esse poder e eu guardo para mim, eu vou começar a observar que o poder do outro está menos, que não estão fazendo do jeito que deveria, e eu vou me tornar um instrumento de Satanás, mesmo tendo o poder de Deus à minha disposição. E sabe o que acontece? Eu começo a abaixar a minha mão e levanto mais tarde um pouquinho,
e deixo para estudar a lição depois, e deixo para orar depois, e aí eu me torno um instrumento verdadeiramente satânico dentro da igreja de Deus para atrapalhar o meu irmão que está tentando se conectar com Deus e ajudar o próximo. Não tem como. Se você não é instrumento de Deus, sinto muito em te dizer hoje, com todo carinho e amor, você está perdendo tempo aqui dentro. Porque, infelizmente, Satanás vai usar alguns dos que sentam nesses bancos para atrapalhar a pregação do Evangelho. Pior ainda, para atrapalhar a conexão com Deus, de tal ponto de entendermos que somos o que somos, porque Deus quis, porque Deus nos fez assim, e nós não seremos perfeitos até a volta dele. Ellen White diz que há um passo entre o céu e a terra, seremos tentados. Tentação não é pecado, mas há um passo entre o céu e a terra. Satanás ainda estará nos tentando. Portanto, queridos, abra sua Bíblia comigo em Lamentações 3:21. E antes de lermos, eu quero lhe dizer que o seu cérebro, ele tem um poder fantástico de se agarrar ao negativo, ao ruim, tanto em você quanto do outro. E possivelmente, se você está vivenciando isso com muita prática, do sermão de hoje você vai lembrar só, em sua maioria, do que você não gostou. Porque quando nós nos condicionamos, nos tornamos críticos e reclamões, nós começamos a vivenciar isso. Quer ver uma coisa? Quando vivemos um momento triste, choramos várias vezes pela tristeza vivenciada lá atrás. Mas quando vivemos um momento feliz, rimos uma, no máximo duas, na terceira você só conta para o outro. O cérebro se apega mais ao negativo e sofre muito com isso. É por isso que aqui Jeremias nos convida, no capítulo 3, versículo 21, a trazer à memória o que pode me dar esperança. E agora, para encerrar, eu quero que você, cada um de vocês, pensem, o que hoje me dá esperança? Porque eu não estou bem com o relacionamento, talvez eu não estou bem na minha vida espiritual, eu não estou bem com o emprego, eu não estou bem com os estudos, eu não estou bem, enfim, todos nós temos um espinhozinho para carregar. Mas o que você pode agora se conectar para trazer a memória de algo que já vivenciou para lhe dar esperança? O que? Como professora, tarefa dada, né? Eu vou começar e todos nós vamos dizer o que hoje pode vir à memória para nos dar esperança. A minha memória vem o dia da morte de minha mãe. E quando eu lembro como Deus conduziu tudo, eu sei que Ele vai estar me conduzindo. Eu sei que Ele vai estar me conduzindo no vale da sombra da morte, porque Ele esteve comigo quando eu precisei. E você? Vamos lá? Todos vão falar. Quem será o primeiro? Vamos começar de trás para frente ou de frente para trás? Ah, de frente para trás, gostei. Quem falou primeiro a gente obedece, né? Então vamos lá, Celso. O que você pode trazer à memória? Não tem memória. Você? Nada? Uma prova que você foi fazer e que você não conseguia lembrar e que você orou e Deus te ajudou? Um momento em que alguém estava doente, que você orou e teve uma resposta? Nada? Ana? São várias. Ok, bênção. Ok, fechamos nos vários? Vocês estão terríveis. Alguém gostaria de dizer como você se mantém firme em sua esperança? Meu casamento. Ok. Meu casamento foi uma demonstração clara que Deus estava cuidando de mim. Isso. Mais alguém? Fala-me. Minha filha Valentina. Ok. Mais alguém?
Meu neto, Miguel, que foi provado na forma bóstica, fez 6 cirurgias por 2 anos, 6 cirurgias de agudas. Ele teve tudo feito orando e, graças a Deus, ele foi Amém. Mas o que pode te dar esperança em relação à memória futura? Se você não tem esperança em relação às memórias passadas, você não tem como trazer a memória passada, como que a gente pode acionar a memória futura? Promessas. Quais são as promessas de Deus para vocês? Vamos relembrar? Eis que estou convosco Todos os dias. até Eu irei, e voltarei voltarei, farei casas, né? para levar vocês para que onde eu estiver, Tem promessa melhor que essa. Ele diz: tudo posso, ok? Não temas que estou contigo. Não temas, porque eu estou. Então, não te assombres, Porque eu sou teu eu Deus. sou teu Deus. É Ele quem completa o incompleto que há em nós. A minha graça te basta. Pense e saia nessa noite com várias dessas informações, mas eu quero que você saia daqui pedindo a Deus para te ajudar a lembrar do que Ele já fez. Quando nós nos conectamos com as coisas positivas que Deus faz por nós, quando nós somos gratos, nós não damos brechas para sermos murmuradores, como foi o povo de Israel quando passava pelo Egito. Vamos cantar? Vamos cantar o hino 371. E eu quero cantar esse hino com vocês, para a gente sair daqui meditando, tanto na letra do hino, mas acima de tudo louvando esse Deus que tem o poder de cuidar de nós. E eu espero que eu não tenha sido muito dura, porque às vezes precisamos refletir para poder prosseguir. Vamos cantar? Vamos ficar em pé?
Senhor nosso Deus, queremos sair daqui convictos de que tua mão está estendida e de que, conectados ao Senhor, podemos viver felizes a despeito de qualquer situação a enfrentar sobre essa terra. Nós nos colocamos em tuas mãos agora e pedimos, Pai, cuide de nós, toque em nós aonde há feridas na alma, na vida espiritual, na vida social. Talvez toque naquela falha de esperança de dias melhores. Porque com o Senhor nós já somos mais que vencedores e precisamos sair daqui confiantes nisso. Senhor Deus, perdoe as nossas falhas, mas nós queremos entregar nosso coração a Ti, porque é a única coisa que temos, e que o Senhor molde e que o Senhor nos faça crescer em Tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Zane, brigadão. Gente, amanhã, 15 para as 9, vamos estar aqui na igreja, vamos continuar a programação. À tarde teremos um momento muito especial, um bate-papo. Vai ter momentos, quem sabe, para pergunta e resposta. Vamos botar Zane na mira da verdade, né? Tá certo, gente? Uma boa noite a todos, um bom descanso e que amanhã possamos estar aqui na paz de Cristo. Forte abraço, Zane vai estar ali na saída para despedi-los. Deus abençoe a todos, uma boa noite.